Continuando nossa série de meditações, a segunda carta que Pedro escreve aos cristãos que viviam com ele, próximo de sua morte. E Pedro, tendo consciência de que essa morte se aproximava, como nós lemos no versículo 14, vamos meditar sobre isso hoje, ele recomenda para que esses cristãos fiquem cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Nós não sabemos os critérios da eleição, nós não sabemos os critérios da escolha de Deus, mas esta é uma verdade, uma doutrina bíblica. Deus nos escolheu. E os critérios são critérios justos, são critérios que não são revelados na palavra de Deus, mas nós sabemos que o nosso Deus, por ser um Deus absolutamente justo e amoroso, Ele nos escolheu para vivermos firmes na confissão de que Jesus é Senhor, de que Jesus é Salvador e espelhando isso na prática na nossa vida. Pedro tem uma responsabilidade como apóstolo a lembrar a esses irmãos a que não se esquecessem da obra de Jesus e não se esquecessem dessas qualidades que precisariam ser vivenciadas. Pedro diz, no versículo 13 do capítulo 1 da segunda carta: penso que enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês se lembrem destas coisas. Pois eu sei, versículo 14, que logo terei de deixar esse corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Jesus já tinha revelado a Pedro e falado a Pedro de que ele haveria de sofrer e de ser também martirizado por causa do evangelho que ele anunciava como apóstolo. Pedro sente essa urgência, portanto, de escrever essas cartas, e essa especificamente, para que antes da sua morte pudesse deixar um ensino seguro que fosse relembrado constantemente. Ele entende que isso faz parte do seu ministério, lembrar a essas pessoas o tempo todo. Portanto, versículo 15, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem sempre destas coisas. Essa é a bênção da palavra de Deus. Essa é a bênção de termos a palavra de Deus, o registro daquilo que ele inspirou a esses autores para que nos deixassem de legado às próximas gerações. E nós hoje podemos absorver esse mesmo ensino como aqueles irmãos que receberam e foram os destinatários dessa carta. Nós estamos meditando hoje aqui na TV CMC sobre essas recomendações. Nós estamos aqui confirmando que nós não estamos esquecendo do ensino que Pedro deixou. Que o ministério que ele fez, o esforço que ele fez para deixar com um legado e que nós não esquecêssemos das recomendações do Senhor Jesus, que isso foi frutífero e nós somos a confirmação disso hoje. A palavra de Deus chegou até nós, essas cartas chegaram até nós, o conteúdo dessas cartas, as exortações, os encorajamentos, os ensinos, as lembranças, isso está sendo concretizado nesse momento também, enquanto estamos meditando nessa carta. Eu e você somos depositários também dessa mensagem, eu e você temos a mesma responsabilidade de não deixar que se esqueça dessa recomendação de Pedro, de que vivêssemos para o agrado do Senhor, pelo poder, pelos dons, pelas capacitações que Ele nos deu, e deixarmos isso também para as próximas gerações, para discípulos que estamos fazendo, discípulos de Jesus, ajudando-os a perseverar no ensino e no evangelho que abraçaram. Portanto, o ministério do apóstolo Pedro foi frutífero. Nós temos a palavra de Deus, temos essas cartas e podemos nos lembrar sempre de que o sacrifício de Jesus não foi em vão, de que Ele nos libertou dos nossos pecados, de que nós temos hoje graça, poder para vivermos, para agradarmos o coração de Deus e trazer alegria para o coração do nosso Deus. Fazendo tudo isso, certamente a igreja vai sendo edificada, a igreja vai sendo fortalecida, os alicerces vão sendo cada vez mais sedimentados e nós vamos ter muito mais conteúdo para não estarmos sujeitos e inclinados a doutrinas falsas e que desvirtuem aquilo que nós recebemos do ensino apostólico. Tanto que os próximos capítulos mostram exatamente isso. A preocupação de Pedro guardar
os ensinos de Jesus e que nós tivéssemos a oportunidade de praticar aquilo que Jesus nos deixou para testemunho e para cumprimento da missão que Ele nos confiou. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim na comunicação e missão cristã, que seja assim em todas as comunidades que se reúnem em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a todos os ouvintes e espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.